Para mim é uma honra e com muito temor que eu trago essa palavra hoje. Eu tenho muito apreço pelas palavras quando é festa de primícias. Pode perguntar para meus discípulos, eu acho que uma coisa que eu mais falei para eles foi, não vou, talvez eu não passe a virada de ano na igreja, porque minha família quer que eu viaje, não sei o que. Aí eu sempre falo, não, mas as primícias você precisa passar. Tudo bem se você não consegue ir na virada de ano, mas nas primícias eu quero que você esteja, porque é nesses dias onde o coração de Deus é revelado, onde nós temos direcionamentos firmes para o ano, e onde nós pegamos essas palavras e caminhamos durante todo o ano. Então eu prefiro caminhar todo ano com essa candeia que eu recebo aqui nas primícias do que andar no escuro, sem saber aquilo que vai acontecer em 2020. Amém? Nós estamos no 7º dia do 7º ano, o dia do descanso, da contemplação, do ano do descanso e da confiança do Senhor. Se você quiser anotar, o tema dessa palavra é a compreensão corporativa dos ciclos de Deus. Eu entendo que Deus fala conosco de formas individuais, onde precisamos fazer concertos, se aproximar mais de uma forma individual, mas Ele fala conosco também de uma forma corporativa, de uma forma unificada como igreja. Antes, no Antigo Testamento, Deus falava, antes de eu falar isso, né? O que nós buscamos aqui, eu não sei quem participa acho que talvez a Natália, a irmã ali, que eu não conheço o nome dela. O que são as festas de primícias, né? Nós buscamos direcionamento de Deus para o ano. Então, como direcionamento de Deus, nós então buscamos palavras de conhecimento, que são palavras que revelam a nossa situação atual, palavras proféticas, né? Que são palavras onde nós vamos descobrir aquilo que Deus tem para nós no ano, que são onde nós queremos chegar esse ano, que competências desejamos atingir esse ano, e palavras de sabedoria, que são palavras que nos direcionará, nos trará um caminho para como chegar a essa palavra profética. Então esses dias nós recebemos, no caso, né, palavras de conhecimento, que são palavras que nos revelaram nossa situação atual, palavras palavras proféticas, que são palavras sobre o ano, sobre aquilo que nós vamos viver sobre o ano, e palavras de sabedoria, que são palavras que nos direcionará a como viver aquilo que Deus planejou para nós esse ano. E mediante essas palavras, ou o desejo dessas palavras, o Senhor, no Antigo Testamento, Ele falava através de profetas, né, erguidos por o Senhor. Um profeta era erguido, então ele tinha um direcionamento de Deus para guiar o povo, trazer o povo à retidão. Juízes eram erguidos para isso. Então nós vemos sempre o Senhor falando com sua igreja, ou com sua casa. Mas depois do sacrifício de Jesus, uma nova configuração foi atingida, ou uma nova configuração nasceu. Deus começa a falar não apenas com uma pessoa, mas Ele começa a falar com o corpo dele.
não é apenas mais uma pessoa que traz um direcionamento de Deus, mas agora todo o corpo nasce. O corpo de Cristo, a eclésia, a igreja nasce. E através dela, nós somos Cristo aqui na terra. Então nós deixamos no Antigo Testamento, né, de termos uma pessoa falando, ou uma pessoa apenas ouvindo Deus, como o caso de Moisés, direcionando o povo, e começamos a ter livre acesso, como todo o corpo, ao santo lugar. Quando Jesus morreu, todos sabem que o véu foi rasgado e nós começamos a adquirir um livre acesso a esse lugar. E o corpo, agora, ele começa a discernir quem é Cristo. O corpo em unidade começa a discernir aquilo que Cristo quer para nós. Não só como igreja, mas como nação, como cidade, como estado. Deus começa a se revelar de uma forma corporativa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. Oh, glória. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 12. Diz assim: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Aqui Paulo fala sobre isso que eu estou falando, sobre o corpo de Cristo. Então ele fala assim, não, assim como um corpo, ele possui vários membros, vários órgãos, mas eles são um só, assim também é o corpo de Cristo. Assim também é o corpo de Cristo. É interessante assim, porque, querendo ou não, nós sempre queremos, vamos dizer assim, criar uma igreja que nem diz Paulo, que são todos braços, porque é mais fácil de lidar. Porque para nós é difícil eu conviver com um irmão que pensa diferente de mim, que age diferente de mim. Mas nós precisamos começar a caminhar como um corpo, que mesmo em suas diferenças, cada um ainda tem sua importância. Eu tenho certeza que se alguém arrancar o seu dedinho mindinho do pé, você vai sentir falta dele. Ninguém vai falar assim, não, pode arrancar meu dedinho mindinho aqui, ok? Ele não serve para nada. Ninguém tem isso. Porque você, apesar dele ser pequeno, apesar de você às vezes bater ele em muito lugar, ele ainda faz parte do seu corpo. Ele te completa como um corpo. Então precisamos entender e discernir o corpo de Cristo. E mais à frente, no versículo 26, diz assim: deste modo,
quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é um membro desse corpo. Nosso serviço, nosso caminhar como igreja é fazer com que esse corpo cresça, com que esse corpo viva os ciclos que Deus quer que ele viva. Não só viver, mas dar estratégias para que ele possa vencer esses ciclos. Às vezes para você é muito fácil passar em um determinado ciclo, um ciclo financeiro, vamos dizer assim. Mas para o seu irmão não é. Então você, como um corpo, como parte disso, você não deve menosprezar a incapacidade do seu irmão, mas você deve ajudá-lo a vencer. Você, como um corpo, como alguém experiente, você deve ajudá-lo a vencer. Porque quando um membro é honrado, todos o restante regozija-se. Uma mulher, quando ela usa um anel no dedo, ela compra um anel bem bonito, está aqui no dedo dela. Ninguém fala assim, nossa, ficou lindo esse dedo com esse anel. A pessoa fala, você ficou linda com esse anel. Porque todo o corpo é honrado, apesar do anel estar apenas no dedo. Mas todo o corpo recebe essa honra. E assim devemos ser. Em Efésios, esse texto ele ficou, vamos dizer assim, impresso em mim, depois da sala de oração. Efésios 3,16. Abra sua Bíblia aí. Sim, Deus. Faça-nos discernir o teu corpo. Faça-nos andar em unidade. Liga-nos em teu amor, Senhor. Efésios 3,16 diz assim: ora, para que juntamente com suas gloriosas riquezas Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Olha outra chave que Paulo nos deixa. Ele fala que vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. O amor de Cristo, ele só pode ser compreendido em união com todos os santos. Porque às vezes a Síndel tem um entendimento da altura desse amor, a Grazi da profundidade dele, a Luciane do comprimento dele. E nós, como um corpo, nós somos edificados com um completo amor. E mais, aqui no final, no 19, ele fala, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Toda plenitude. Plenitude. No talo. Cheio até a borda. Para que vocês compreendam com toda a plenitude.
Eu, Gabriel, sozinho não consigo entender o amor de Deus em completo, vamos dizer assim, quer dizer. Mas só com vocês, só com o corpo de Cristo que eu posso discernir esse amor completo. Eu posso vê-lo. Então, ninguém nunca tem uma revelação completa. Então, com o intuito de edificar-nos, Deus nos dá presentes. Abra sua Bíblia agora, volte no caso, lá para 1 Coríntios 12. Aí agora a gente vai ler o comecinho. Com o intuito de presentear-nos, não só individualmente, mas corporalmente, Deus nos dá presente, citados aqui por Paulo. No versículo 4 diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, um dos dons. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outra, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. E a outra, pelo mesmo Espírito, dons de cura. E a outro, o poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedades de línguas. E ainda a outros, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo Espírito Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. E Ele as distribuiu individualmente a cada pessoa conforme deseja. De 9 dons citados por Paulo, 7 são para a edificação do meu próximo, ou 7 são edificação para o corpo. Apenas 2, na verdade eu nem sei se 2, se eu estiver errado, o pastor Paulo depois me corrige, que é o da fé e o da variedade de línguas. Apenas esses 2 são de própria edificação. Eu não sei se o da fé entra, mas eu coloquei ele como própria edificação. Mas a variedade de línguas, sim. Então, desses 9 dons citados, 7 são para a edificação do corpo. Mas o mais interessante quando lemos isso é porque nas nossas reuniões de oração, ou até mesmo nos nossos retiros, quando é a ministração do Espírito, o que nós mais pedimos? Vamos, gente, me ajuda. O que nós mais pedimos na ministração de batismo do Espírito Santo, o que nós mais pedimos? Pois é. Qual dom nós pedimos quando? Oração em línguas. Dos 9 dons, nós pedimos aquele que nos edifica. Nós não pedimos um dom para me edificar. Eu não oro por um dom. Senhor, me dá o dom de profecia para me ajudar o pastor Paulo a liderar a igreja, a trazer palavras proféticas que tragam direção para a igreja. Eu não oro. Eu oro o quê? Senhor, eu quero ser batizado em línguas.
como nós somos egoístas. Como nós não pensamos corporalmente. Como nós somos... Como é o nome do carinha lá que o pastor Paulo, o Jefferson ministrou? Como nós somos narcisos. Pensando em só nós mesmos. Querendo ser aquilo que nós queremos ser. Abra sua Bíblia agora em... Passem mais umas folhinhas para frente. No capítulo 14. 1 Coríntios 14. Oh, Jesus, nos ajuda. Primeira Coríntios 14 diz assim: segue o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Porque quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação. Entretanto, quem profetiza faz claramente para edificação, encorajamento ou exortação e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falassem em línguas. Todavia, muito mais que profetizassem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Aleluia. Paulo não descarta o dom de línguas, e nem a importância do dom de línguas. Ele fala, nossa, isso é muito bom. Para a sua edificação é muito bom. Mas se eu fosse escolher entre o de línguas e o de profecia, eu queria que vocês fossem batizados com o de profecia. Para que todo o corpo seja edificado. Não só apenas você, mas que todo o corpo seja edificado. As folhinhas vai passando. E ainda diz mais, no verso 29 diz assim: tratando-se de profecia, falem 2 ou 3 e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. No caso de ser concedida uma revelação a alguém para que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejais orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Paulo fala aqui que você não vê isso no Antigo Testamento, né? A testificação. Agora aqui no Novo, quando o corpo recebe uma profecia de alguém, todos os demais escutam e avaliam. Eu não acredito que Deus fale algo, vamos dizer assim, do nada. Ele nunca vai liberar uma palavra profética que ele já não esteja, pelo menos, sussurrando no seu ouvido, ou que não testifique com o corpo dele. Por isso que quando um ministra, os outros escutam e os outros avaliam. É isso que está acontecendo agora. Eu estou liberando uma palavra sobre vocês e vocês estão
vamos dizer, peneirando para entender se essa palavra é algo vindo do Espírito ou não. Ou o que pode se aproveitar dessa palavra que eu estou trazendo. O que nós, como igreja, podemos aproveitar-se dessa palavra que está sendo ministrada. Mas afinal, o que é uma palavra profética? O que é essa palavra que nós precisamos orar para podermos receber? A palavra profética, antes, quando eu era imaturo, eu acreditava que a profecia era aquela pessoa que vinha e falava: ah, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, não sei o que, não sei o que. Ou o profeta era aquele que expõe os pecados em meio à comunidade. Não é? Quem já teve medo de profeta assim? Vinha aquela irmãzinha aí, tu só, oh Jesus, só abaixava a cabeça. Que ela desvia esse olhar. Será se ela traria uma palavra profética? Eu, na minha infância, na minha adolescência, vamos dizer assim, ouvi muitas palavras proféticas assim. Gustavo mesmo recebeu uma palavra que ia levar uma facada. Ele, não, a irmã, não, Deus está te livrando de uma facada. Nós, meu Deus, amém, né, Gustavo? Vai receber uma facada. Mas será que essa é uma palavra profética? Não estou aqui para julgar, né? Porque Deus me livre de blasfemar contra o Espírito Santo. Mas eu prefiro me agarrar com aquilo que a palavra diz. E como nós lemos, a palavra profética, ela vem para nos edificar, encorajar, de acordo com a King James, mas esse encorajamento é exortação e consolo, ou consolação. A palavra profética vem para edificar, exortar-nos e consolar-nos. Essa é uma palavra, vamos dizer, completa. Essa é uma palavra profética completa. Quando você escuta da boca de alguém, de um profeta, de um irmão, uma palavra de edificação, só apenas... Não, deixa eu explicar para vocês, né, o que é cada um, para nós ter mais clareza, né? De acordo com a Strong, na palavra edificação, ela fala assim: o ato de alguém que promove o crescimento do outro em sabedoria, piedade, felicidade e santidade. Edificação é a confirmação do que a igreja está fazendo correto, fortalecendo para trilhar o caminho proposto por Cristo. Então, a palavra de edificação é uma palavra que nos fala aquilo que nós estamos fazendo de correto, que nos confirma: não, isso que vocês estão fazendo é correto, vocês estão no caminho certo. Essa é uma palavra de edificação. De exortação, a Strong fala assim: convocação, discurso instrutivo, repreensivo. Uma palavra de exortação é aquela que aponta o que está errado, mas ao mesmo tempo encoraja a uma mudança de posicionamento. A palavra de edificação, ela nos confirma aquilo que nós estamos fazendo que é correto. Já a palavra de exortação, ela nos mostra aquilo que nós precisamos melhorar, nos dando um direcionamento para isso. E a palavra de consolo ou consolação, na Strong diz assim: discurso com o propósito de persuadir, despertar, estimular, acalmar ou consolar.
A palavra de consolação é uma palavra de esperança, caso haja arrependimento, com relação àquilo que deve ser corrigido. Então, nós vemos aqui que isso aqui é um pacote. A palavra profética, ela precisa vir com esses 3 princípios: edificação, exortação, consolação. Se eu recebo uma palavra apenas de exortação, uma palavra que aponta os meus erros, que fala aquilo que eu preciso melhorar, ela é uma palavra profética ou não? Ela é uma palavra profética, mas ela é uma palavra incompleta. A palavra profética completa, ela tem essas 3 características: edificar-nos, exortar-nos, consolar-nos. Um exemplo claro disso, lido pela pastora Camila, está lá em Apocalipse, capítulo 2. Abra sua Bíblia lá. Apocalipse 2. A famosa carta à igreja de Éfeso. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo quanto a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti que de fato que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tendes contudo o teu favor que odeias as práticas de nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara à igreja. O vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa é uma anotação de João, da declaração de Jesus, que ele pede para escrever sobre as igrejas. Essa é sobre a igreja de Éfeso. E Jesus, ele libera essa palavra profética. Ele começa dizendo: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo e a tua perseverança, e que não tolera pessoas más. Isso vai indo até no versículo 3: tem perseverado e portanto sofrido de todo sofrimento, tem perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Temos aqui, do 2 ao 3, uma palavra do Senhor de edificação. O Senhor está edificando a igreja de Éfeso. Ele está falando: não, você não deixa vir falsos apóstolos. Você luta contra isso, você está fazendo isso certo. Só que aí, a partir do verso 4, ele fala: tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, por de onde caístes, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Jesus agora deixa uma palavra de exortação. Ele aponta aquilo que está errado.
Ele primeiro edifica a igreja de Éfeso, confirmando aquilo que de certo que ela está fazendo, e depois ele exorta, ele aponta o erro de Éfeso e fala: vocês perderam o primeiro amor. Vocês precisam achar onde vocês caíram e retornar. E aí no 6 ele fala assim: tendes contudo o teu favor, que odeia as práticas dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Mais uma palavra de edificação. E no 7 ele fala assim: quem tem ouvidos compreenda aquilo que o Espírito declara à igreja. Aí ele fala: ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Fechamos a palavra completa com uma palavra de consolo. Para vocês que venceram, eu darei o direito de vocês a comerem a árvore da vida, que está no centro do paraíso de Deus. Aqui temos uma palavra de edificação, de exortação e de consolação. Até uns 3 dias atrás, eu não sabia o que ministrar. E eu orando a Deus, meu Deus, por que tipo assim, porque eu não sei o que é. Mas eu conversando depois com a pastora, eu entendi por que eu não sabia o que eu ia ministrar. Porque eu precisava ouvir as outras palavras. Esses dias nós estamos montando um quebra-cabeça, como o pastor Paulo falou. E esse quebra-cabeça é essa palavra profética. Se fôssemos escrever da mesma forma que Jesus escreveu aqui sobre as nossas palavras, escreveria assim: conheça as suas obras, seis que tem zelado e construído o ambiente. A palavra do Derli. Sei que tem conectado os corações de pais aos filhos e ligado gerações. Tem se compadecido pelos órfãos e as viúvas. Tem trabalhado nos setores carentes da igreja, ou da cidade. Pastor Paulo, uma palavra de edificação. Mas tenho contra ti que precisas entrar em um lugar de arrependimento. Não só apenas de grandes coisas, de grandes pecados, mas de pequenos. A palavra do pastor Ricardo. Precisa entrar em um lugar de perdão e reconciliação. A palavra do Caio. E precisa deixar que eu are, que eu trabalhe na terra do seu coração. A palavra do pastor Patrick. Para que só assim encontres o ano do descanso e da confiança do Senhor teu Deus. A palavra do pastor Jefferson. Aqui fechamos a palavra de exortação e agora entramos na palavra de consolação. Para que assim, para que se vocês se arrependerem, para que vocês entrarem nesse lugar de perdão, deixarem que o Senhor trabalhe na terra do seu coração, vocês não só apenas serão espectadores do ano do descanso do Senhor, mas participarão disso. A palavra do pastor Jefferson. Para que vocês vivam a década do evangelista, se movendo em sinais e maravilhas. A palavra da pastora Elaine. As primícias trazendo uma palavra profética completa para nós, nos edificando, nos exortando e nos consolando. Só através do corpo de Cristo, só através da igreja, que nós podemos ter essa palavra incompleta. Se nós só ouvíssemos o pastor Ricardo, nós ficaríamos só apenas com a palavra de exortação. Nós não
teríamos a palavra de edificação nem a palavra de consolo. Por isso que nós precisamos desse lugar de unidade. Por isso que nós precisamos zelar por isso. E para terminar, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Em João. Capítulo 19. Oh Deus, Tua palavra nos basta. Tua graça é suficiente para nós. A Tua misericórdia, Senhor Jesus, nos persegue e nos constrange. João 19, 38. Diz assim: algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitissem tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele a permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloes. Assim, pegaram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho, junto às especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Até aí. Eu acredito que nesse ano de 2020 nós precisamos ser José de Arimateia. De acordo com a lei da época, quando alguém era crucificado por conta de sedição, que foi o caso de Jesus, sedição é tipo se opor às autoridades locais e tal, a família não tinha o direito de pegar o corpo. O corpo de Jesus ele precisaria ficar lá, exposto. Nos outros casos, a família, os parentes mais próximos poderiam ir lá e pedir o corpo. Mas nesse caso não poderia. Mas José de Arimateias, ele foi lá, ele se arriscou e pediu o corpo de Jesus. Eu não acho que José de Arimateias, como os outros discípulos, eu acho que ele não achava que Jesus... Achou que Jesus tinha morrido mesmo e acabou. Mas se você vê no texto que ele... Mesmo o fato daquilo ter se findado na mente dele, ele se arriscou. E falou, não, eu não posso deixar o corpo dele ali. Eu não posso deixar o corpo de Cristo ali, assim. E ele pegou o corpo de Cristo, mesmo para ele sendo só um corpo, ele pegou os guentos mais caros, envolveu com um linho e purificou e zelou por esse corpo.
Nós precisamos ser como José de Arimateia. Mesmo que você ache que a igreja está morta, você precisa zelar. Você precisa se arriscar pelo corpo de Cristo. Só assim nós conseguimos uma conexão com o cabeça. Amém? Essa era a palavra que eu tinha. Espero que ela tenha trazido uma clareza para nós. Feche seus olhos, eu queria orar um pouco.